Olá, hoje a gente continua na parte de tratamento de efluentes com uma das etapas que acaba sendo muito importante e decisiva para a etapa seguinte. Essa pode até ser considerada não como uma etapa de tratamento, mas como uma etapa de pré-tratamento, dependendo do tipo de efluente, da quantidade que tem, que é a separação água e óleo. Isso não é uma novidade para gente que está acostumado a ver em casa, no dia a dia, em qualquer outro contexto, que água e óleo não se misturam, porém ficam muito conectadas, ficam muito grudadas. E aí eu começo com o seguinte, afinal, por que água e óleo não se misturam? A diferença no tipo de cada um desses fluidos nas, posso dizer, nas características físico-químicas e também na questão de moléculas, arranjo molecular, é o que faz com que esses fluidos, como água e óleo, tenham aparência e características tão distintas. Outra questão importante é o fator densidade, mas claro não é crucial, porque se os líquidos forem compatíveis, se eles tiverem afinidade entre si, eles podem aos poucos conseguir se misturar, diferente do que acontece com água e óleo. Essa abordagem que a gente vai fazer aqui hoje é bem rápida, simples, é só para trazer uma ideia mais geral de como isso pode ser feito e também alguns avanços recentes na ciência que falam sobre métodos, novos métodos para separar um componente do outro. Aqui tem a etapa que a gente já tem visto, sendo dos tratamentos, então nada muda, né? Água, óleo, componentes sólidos com ou matéria orgânica, metais pesados, isso é a característica comum de um efluente. Num pré-tratamento, a identificação dos diversos componentes e materiais solúveis e insolúveis, também a gente já viu, gradeamento, outras etapas que separam para isso. As etapas, etapa 1, 2 e 3, né, a primeira, a segunda e a terceira, e algumas separações específicas que podem ocorrer. Claro que isso vai depender muito da característica do efluente, não é sempre que vai ter todas essas etapas, pode ter etapas adicionais, como também pode não ter mais nenhuma etapa além dessas já consideradas como padrão. E a última etapa, a correta disposição dos descartes em cursos d'água, que isso é o que acontece com os efluentes depois deles tratados. Ou também a reutilização para outra finalidade que seja menos exigente, um grau de pureza menos exigente. Isso tanto é válido para o que acontece com um efluente doméstico, que também pode ser reutilizado, como para o caso de efluentes industriais. Geralmente, em indústrias, eles tentam ao máximo tratar os efluentes e continuar utilizando no próprio processo. Então, vamos observar aqui em que ponto poderia ser inserido essa espécie de pré-tratamento para melhorar a eficiência da retirada de óleo da água. Eu, de antemão, assim, já aviso, seria na seção 2, que é um pré-tratamento, mas isso pode ser alterado conforme o processo vai mudando, conforme as necessidades do processo de tratamento vão se alterando. Bom, estudos têm mostrado algumas formas de melhorar ou alterar a forma como os tratamentos de efluentes devem ser feitos. E por mais que água e óleo não se misturem no sentido físico assim, é muito complicado para esses componentes de uma forma efetiva, né, de uma maneira realmente efetiva, uma vez que gotículas de óleo geralmente ficam grudadas ao longo de toda a quantidade de água no efluente. É como se, entre aspas, se dissolvesse ao longo de toda a quantidade de água, mas não é um produto que dissolve, claro, mas gotículas bem pequenas ficam dispersas pelo meio e acaba dificultando muito a questão do tratamento, da retirada. A seguir, eu vou trazer aqui uns estudos recentes. Eu
peguei de 2016 para cá, tentando pegar o mais próximo possível, que trata justamente da possibilidade de usar outros materiais que tenham propriedades de absorção de óleo ou de repulsão assim, na tentativa de remover completamente ou ao menos diminuir a quantidade presente de óleo em um efluente comum. Então, veja aqui os dois primeiros, e esse primeiro artigo usa uma lógica de celulose bacteriana formando uma espécie de estrutura porosa para conter, assim, trabalhar também uma espécie de molhabilidade e assim separar a água do óleo. Esse segundo artigo, ele recorre ao processo de eletroflotação, que não é nenhuma novidade aqui, só direcionando o que fala exatamente esses artigos. Já esse terceiro, a ideia é produzir um material multifuncional que tem assim alguma característica de alta repulsão de água, sendo um material conhecido como superhidrofóbico, né? E esse último aqui usa um componente baseado num compósito de PTFE com grafite. E a ideia desse é justamente promover um escoamento específico e automatizado que retém um dos componentes e permite a passagem do outro. Então você começa com uma mistura e passando por essa estrutura formada por PTFE e grafite, você consegue separar e então um dos componentes passa, o outro fica retido no próprio sistema. A gente consegue ver isso mais em detalhes. Trazendo uma imagem que tem aqui uma micrografia do primeiro artigo, a ideia é produzir membranas de forma essas membranas funcionem assim de uma certa forma para promover a passagem de um componente e reter outro. Essas são as primeiras imagens aqui e assim a ideia de membrana a gente pode aproximar assim de forma grosseira. A membrana funciona como um filtro seletivo. E vejam que na escala aqui está bem pequeno, então são partículas extremamente pequenas que conseguem ser retidas. Isso é muito importante na hora de fazer a separação, porque você consegue manter realmente as partículas de óleo separadas da de água nesse processo. Tem aqui mais membranas formadas, dá para ver como as fibras ficam dispersas, uma espécie de manta, assim, um manta, um tecido, mas também isso é só para mostrar como ela aparenta e como consegue reter esse material. Aqui tem uma tabela tirada também desse artigo, e pelos resultados observados aqui é possível ver que tem uma alta eficiência na remoção de componentes apolares no geral, como os óleos, que você consegue enxergar aqui. Tem, por exemplo, éter de petróleo ou querosene, tá aqui, e veja a eficiência. Esses dois componentes acima de 99%. Querosene 99,4% e o éter de petróleo 99,8%. Veja que realmente é uma quantidade removida muito alta. Isso para um pré-tratamento, se uma membrana dessa conseguir ser aplicada, é ótimo, consegue remover esses componentes e passa a água mais pura, digamos assim, e pode seguir, vai facilitar todas as outras etapas necessárias nesse tratamento. Já do segundo artigo tem essa imagem e, como eu já falei, é um processo conhecido que é a eletroflotação, a gente vê isso ao longo do curso, então não é nenhuma novidade. Só que nesse caso a modificação feita é para retirar assim de uma forma muito precisa também esses componentes oleosos ou apolares, né, no geral. E isso pode ser em um efluente, como a gente vem pensando, e veja que, por exemplo, nesse primeiro gráfico, que mostra o efeito da voltagem aplicada, né, para esse processo eletrolítico,
E o segundo gráfico apresenta o efeito da salinidade da amostra. Então, a presença de salinidade menor ou maior interfere também nessa eficiência de troca. Nesse, veja que aqui, para o mesmo tempo, o efeito da salinidade, o mesmo tempo de processo, ali em torno de 40 a 50 minutos, o efeito da salinidade eleva um pouco mais a quantidade retirada. Veja que a gente está ali na faixa, depois de cerca de 20 minutos, um pouco acima de 80% de retirada. Também um valor alto, mas, claro, se for comparar direto com o anterior, tem uma perda. Do terceiro artigo, veja aqui, por exemplo, ele mostra a capacidade assim, de absorção para vários líquidos, isso comparando com água. Tá? Veja que a capacidade de absorção, deixa eu pegar um componente, óleo lubrificante, fica em torno dos 50%, ou óleo de motor, como aparece. Pode até parecer baixo esse valor, mas se você observa o outro gráfico, a gente vê que a capacidade de absorção ao longo de vários ciclos permanece constante ou praticamente pouco alterada ali, não muda muito. E isso é uma excelente vantagem para um processo assim que tem um componente que você pode utilizar várias vezes. Não é porque a eficiência é alta, a taxa de absorção de um óleo para separar é alta, que vai ser bom. Você precisa também entender com quantos ciclos esse material consegue remover de forma eficiente. Lembrando que isso, claro, a gente precisa colocar para uma situação real. Então não adianta usar um componente uma vez só e já descartar. Ele, além de ter uma alta eficiência, ele tem que conseguir ser utilizado por várias vezes. Já que no quarto, que é o que traz uma possibilidade, ele faz um teste de ângulo de contato entre a superfície e o líquido que está presente. E, posso dizer, além disso, uma estratégia para essa separação automatizada. Isso é bastante interessante. Quanto mais automatizado a gente deixar o sistema, melhor. Esse traz um aporte muito interessante em relação à forma como pode separar esses componentes, que são normalmente, né, immiscíveis. Isso é bem interessante, mas claro, precisa de um aprofundamento da leitura do artigo para entender melhor como funciona esse sistema, como ele consegue realmente separar os componentes um do outro. E aí eu trago agora, esse é um estudo meu, é um estudo que eu desenvolvi ao longo do meu doutorado, que a ideia era produzir um material compósito feito a partir de resíduos da biomassa e da reciclagem de sacolas de polietileno que foi proveniente de sacolas típicas de supermercado. Aí, assim, a ideia original era justamente produzir um material com baixo custo e que não deixasse resíduos agressivos ao ambiente. Lembrando que, a partir do momento que eu uso polietileno derivado de sacolas de supermercado, consigo remover uma quantidade grande, já que sacola tem um peso muito baixo. Então, é uma grande quantidade de sacolas que eu consigo absorver nesse processo. E utilizei também fibras de capoc. Fibras é um tipo de fibra vegetal que tem uma característica bem específica, já já eu falo. Porque é um resíduo comum da biomassa. Então, é um material que geralmente ia ser descartado, ia ser jogado fora, fica na natureza e a gente consegue aproveitar. Além de tudo, o tipo de processo que foi utilizado nesse trabalho, a ideia de tornar compatível a presença da fibra com o material polimérico, com o polietileno, é utilizar o tratamento a plasma, que também tem um efeito legal para a natureza, que não gera resíduos líquidos. E assim, apesar do objetivo ter sido a criação de um material compósito, algumas análises que nós fizemos ao longo desse trabalho assim trouxeram dados interessantes. Essa fibra que foi utilizada, o capoc, ela tem uma característica assim muito única
entre outras fibras vegetais, que é justamente o fato dela ser altamente hidrofóbica, né? Hidrofóbica, ela repele água, e também muito oleofílica, é um meio que inverso. Além disso, essas fibras são ocas, como se formasse uma espécie de canudo, um microtubo, que permite que esse interior seja preenchido com o líquido se for necessário. E daí surgiu a ideia de desenvolver uma espécie de filtro, de membrana, alguma coisa, que é o trabalho que a gente está desenvolvendo no momento, para utilizar essas fibras justamente como um canal para os líquidos e também um canal para retenção de óleo, já que ela é hidrofóbica, então a água não fica presa na superfície nem internamente dessa fibra, só passa, mas ela retém o óleo. Então é uma das formas de você conseguir separar. E aí, o que isso tem a ver com o tratamento de efluentes? Justamente isso. A fibra pode ser usada como um local para reter essa quantidade de óleo e deixar a água passar livremente. Que justamente isso, essa característica dela de absorver esse óleo, a gente precisa entender melhor como essa absorção ocorre, para que ela simplesmente deixe a água passar e mantém esse óleo. E também está sendo analisado os ciclos de repetição, o quanto ela resiste até chegar num ponto de saturação que precisaria ser retirada. O tratamento que a gente usou foi o cold plasma, ou plasma frio, como é o termo comum, e a gente está investigando atualmente se com esse tipo de processo, se com o plasma, a gente consegue elevar ainda mais essa capacidade de absorção de óleo, né? Apesar que assim, a capacidade de absorção natural dessa fibra já é enorme, como você pode ver, tem a representação aqui, um valor maior que 5.000% em peso, 5.000% em massa para essa fibra pura. E para quando a fibra foi modificada com o tratamento de plasma, esse valor chegou a quase 7.400%. Tá? Isso eu estou falando em peso. Então, se a gente pega 1 grama, vai lá 7.385% a mais, que é a quantidade de óleo que consegue absorver. E o que isso significa na prática? Assim, vamos pensar o seguinte: uma pequena amostra de um filtro montado com essa fibra vegetal pode gerar um material superabsorvente, um superabsorvedor de óleo. E isso pode melhorar e muito a eficiência dos pré-tratamentos na separação água-óleo, tá? Sem contar que isso é um material amplamente disponível na natureza e que não tem uma aplicação direta tão eficiente. E isso ajuda bastante quando a gente pensa nessa possibilidade de ser um material para ser usado como tratamento, já que ele é barato e possui uma boa característica de absorção. Então, diante dessas características, a gente consegue observar que os tratamentos conseguem realmente modificar as fibras, modificar a característica de um componente natural e de uma forma bastante barata, um custo-benefício interessante. Tá? Mas a gente discute isso com mais detalhes à frente. Eu deixo aqui uma proposta de atividade e, claro, eu vou fazer um detalhamento maior de como essa atividade deve ser feita, mas a princípio tem aqui: avalie os 4 primeiros artigos apresentados e faça um comparativo dos métodos utilizados em cada um deles, fazendo uma descrição do que você considera como viável para a implementação em um sistema de pré-tratamento na etapa de separação água-óleo. Se possível, analise os custos e viabilidade para a implantação em um sistema doméstico de pré-tratamento. Eu vou passar detalhes de como seria essa atividade para vocês, para fazer não individual, mas fazer em grupo, porque precisa realmente que haja uma discussão em torno desses. Em relação ao último trabalho, que é o meu artigo, é o estudo que eu desenvolvi, isso a gente vê em uma outra parte mais aprofundada, que aí eu preciso passar alguns detalhes e de como está sendo desenvolvido isso, para que a gente consiga realmente colocar isso em prática, fazer as análises e colocar em prática. Então, era isso que tinha hoje.
Obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima aula.